Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o professor Dasley e lembrando que aqui a área do saber é matemática e o nível de ensino, oitavo ano do ensino fundamental. Neste vídeo de hoje, pessoal, queremos aqui, juntamente com vocês, discutirmos as questões que foram propostas aí na plataforma Plural, no nosso estudo não presencial do dia 11 de agosto, terça-feira, onde nós pudemos aí explorar acerca do nosso último objeto de conhecimento matemático aí, lembrando que este está localizado no livro didático de vocês, livro 2, capítulo de número 1, certo, galerinha? Em particular, estamos aí explorando especificamente a partir da página 26, que trata acerca da ampliação do estudo dos triângulos, certo, pessoal? E com essas questões aqui e as discussões das tais, poderemos esclarecer melhor os pontos abordados com respeito a esses objetos de conhecimento. Beleza, galera? Indo aí para a questão de número 1, lá da plataforma, ela traz um texto para nós, cujo título é As Cores da Luz Branca, e ele traz justamente a questão da formação do arco-íris a partir da luz branca, certo, pessoal? E se vocês observarem bem aí na imagem ao lado do texto, esta imagem, ela tem justamente um formato geométrico espacial específico. Só para recordar, essa forma geométrica aí é justamente o que? Um prisma, certo, pessoal? Lembrando que prisma é um tipo de sólido geométrico com faces planas e, em particular, essas faces planas, elas vão ter aí, nesse caso aí desse prisma, o formato retangular, né? Nós temos aí três faces laterais na forma retangular e as bases desse prisma no formato de triângulo, certo, galerinha? Um formato triangular, tanto nessa face aqui em cima, certo? Nós temos aí uma face em particular base no formato triangular, formato de triângulo. Como vocês pudessem manipular esse prisma e virassem ele, né, vocês veriam que a base, ou seja, a face de baixo, também tem esse formato aí de triângulo, certo, galera? E a questão, ela diz o seguinte: note que a face superior e a face inferior do prisma são as bases, como acabei de mencionar, e essas tais são justamente triângulos idênticos, né? Triângulos, certo, pessoal? Então, estamos aí tratando especificamente de triângulos. E a situação apresentada diz o seguinte: é possível que os ângulos de cada triângulo, ou seja, se eu levo em consideração aí essa parte de cima, essa face superior, ou até a inferior também, elas vão ter o mesmo formato aí, certo? Então, se eu levar em consideração, eu vou separar aqui para que vocês possam ver melhor o que eu quero dizer para vocês, certo? Pronto, eu separei aí, ó, essa face de triângulo. Então, essa face aí, esse triângulo aí apresentado, é possível que seus ângulos internos, isto é, esse ângulo aqui, ó, vendo? Esse outro aqui, ó, percebem? E por fim, esse outro aqui. É possível que seus ângulos internos, eles tenham aí a medida de 60 graus, 110 graus e por fim 45 graus. Temos aí duas alternativas, sim ou não. E aí, galera, é possível que os ângulos internos desse triângulo aí, dessa face superior ou inferior desse prisma, tenham respectivamente essas medidas? O que é que vocês acham, galera? E aí? Isso, ouvi daqui, viu? Não, muito bem, né? Por que não? Não é porque eu estou falando, eu ouvi vocês falando daqui. E justamente para sabermos isso, temos que levar em consideração o nosso estudo aí de triângulos
E em particular, quando nós exploramos sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo, beleza, galera? Lembrando que é o SI, né? Soma dos ângulos internos de um triângulo. E lembrando que, em particular, em todo triângulo, nós vimos isso aqui lá no estudo dos polígonos, quando nós tivemos a necessidade de quantificar essa soma dos ângulos internos de um triângulo para, a partir dele, maximizar a coisa e encontrar a soma dos ângulos internos para um polígono qualquer. Nós vimos através de alguns experimentos ou através também de demonstrações matemáticas que, no caso do triângulo, a soma é sempre quanto? Hein? Isso mesmo, né? 180 graus. E nós vimos, inclusive, isso no nosso estudo dessa semana, nosso estudo de ampliação dos estudos dos triângulos, certo, galera? E aí, se a soma dos ângulos internos em um triângulo deve ser 180, para eu saber se realmente é possível que os ângulos desses triângulos aí das faces superior e inferior meçam 60, 110 e 45 graus, respectivamente, só eu somar, né? Eu somo aí 60 com 110, certo, galera? Quando eu faço essa soma aí de 60 com 110, já vou obter quanto? Já vou obter aí 170, certo, pessoal? E perceberam que para 180 só falta quanto? Isso, ouvi daqui, né? Faltam 10. Só que aí veja quanto mede o terceiro ângulo, segundo a questão, 45. E perceba que se eu somar 170 com 45, eu vou passar e muito do 180, né? Eu vou obter aí, quanto? Isso mesmo, né? 215 graus. Então, percebam aí que não é possível, certo, galerinha? Avançando aí para a questão de número 2, lá da plataforma, temos aí, novamente, né, a questão contextualizada, vocês devem estar percebendo, né, as questões aí bem contextualizadas, né? Inclusive, trata sobre essa questão mesmo de tecnologia também, né? Em particular, essa questão 2 fala sobre a vantagem, né, de espelhos decorados, né, espelhos diferenciados, certo, galera? E aí, o que é que acontece? Deixar o texto aí, né, para que vocês possam ler, né, como curiosidade. E, em particular, a questão pergunta o seguinte: observe novamente, percebam que eu tenho aí um espelho, né, e esse espelho, ele é justamente em qual formato? Isso mesmo, formato triangular, certo? Trazer ele aqui, formato triangular, eu tenho aí um triângulo novamente. E aí ele diz o seguinte, o enunciado: se dois lados medem 2 metros, qual das alternativas abaixo representa a possível medida para o terceiro lado? Então, ele já traz aí essa condição, né, de que eu tenha dois lados medindo 2 metros. Se nós olharmos aí para esse espelho, isso é questão mesmo visual, né, está bem aí, né, na nossa frente, é algo trivial. Percebam que eu posso apontar justamente esse lado aí com 2 e automaticamente esse outro. Perceberam? Se ele diz, dois lados medem 2 metros. Então, eu tenho os dois lados aí no olhômetro, né, com o mesmo tamanho. Então, justamente vai ser os 2 metros que o enunciado traz para nós, né? E resta saber justamente o terceiro lado. Aí, interrogação. E aí, galera? Qual será a possível medida para o terceiro lado? Professor, é possível saber isso? Sem dúvidas. Lembram que nós estudamos essa semana a questão da desigualdade triangular? Claro que parece outro nome diferente, né? Mas, na verdade, quando eu estou falando desigualdade triangular, eu estou justamente falando em quê? Estou falando na condição de existência de um triângulo. Beleza, galera? E nós vimos o quê? Que justamente a condição para que um triângulo exista é necessário que, se eu somo as medidas de dois lados, essa soma, o total, seja maior que a medida do terceiro lado, porque senão vai dar aquela problemática que nós vimos lá, em uma das figurinhas, que os dois lados lá, ao somarmos eles, obtivemos uma medida menor que a outra
a outra medida lá, o outro lado. E aí não tinha como formar o triângulo, ficava aquela poligonal aberta, parecida com um triângulo, mas como se fosse um triângulo decepado, né? Onde eu peguei dois lados e literalmente os discepei, né? Não tinha como fechar aquele triângulo. Então eu tenho que levar isso em consideração. A soma das medidas de dois lados em um triângulo deve ser sempre maior que a medida do terceiro. E aí, pessoal, eu já tenho esses dois lados aí. E se eu somar essas medidas, 2 mais 2, continha, né, pessoal? Essa tranquila, né? Isso mesmo, ouvi daqui, né? 4. Então, já obtive 4. Eu sei que a soma das medidas de dois lados deve ser maior que o terceiro lado. Nesse triângulo aí, a soma já dá quanto? 4. Se eu olho as alternativas, percebe que o item A, o item B e o item D, eles têm medidas, né, 11, 8 e 5, respectivamente, que são maiores que 4. E isso vai de encontro com o que nós acabamos de falar, né? A soma das medidas de dois lados deve ser o quê? Maior que a medida do terceiro. Então, tanto 11 como 8 como 5 são maiores que essa soma. Então, nenhuma dessas três medidas é possível. Ou seja, restou quem? Item C. Certo, pessoal? Item C, 2 metros. Então, eu posso ter sim aí, né? 2, 2 e 2. E, em particular, eu vou ter aí, né, um triângulo equilátero. Certo, pessoal? Equilátero? Que nome diferente, né? Não é bem diferente assim, né? É justamente a questão lá da classificação dos triângulos, tanto levando em consideração o tamanho, né, a medida dos lados, como também levando em consideração a medida dos ângulos. E aí, partindo para essa terceira questão, a penúltima questão aí da plataforma, Cezinho, né, que estuda aí numa turma de 8º ano, tá ele aí, né, dando um joinha para nós, ele traz uma situação para que analisemos, né? Uma situação que foi proposta aí pelo professor de matemática dele. E ele diz o seguinte: em um triângulo, os ângulos internos medem 35 graus, 65 graus e 80 graus, respectivamente. E aí ele quer dizer o seguinte: sabendo disso, como podemos classificar esse triângulo quanto à medida dos ângulos? E aí, pessoal, quanto à medida dos ângulos, né? Na verdade, eu já sei, se eu fizer essa soma aí, né? 35 mais 65, 100 graus, mais 80, 180, beleza, né? De fato, esses ângulos podem ser ângulos de um triângulo, porque a soma dá 180, conforme a primeira questão. Analisando esses tamanhos aí de ângulos, essas medidas de ângulos, percebam que todas elas, tanto 35 como 65 e 80, todas essas medidas aí são que menores que quantos graus? Que 90. Percebe? Todos aí medem menos que 90 graus. Então, lá dos nossos estudos bem anteriores, de anos bem anteriores, 6º ano, 5º ano, lembram como tínhamos classificado um ângulo, levando em consideração a sua medida ser menor que 90 graus? E aí, galerinha, quem lembra? Isso mesmo, né? Um ângulo agudo, né? Então, um ângulo agudo é um ângulo que possui medida inferior a 90 graus. Percebam que esses três ângulos aí, todos os três possuem medida menor que 90 graus. Então, eu trago essa nomenclatura aí de agudo e faço essa junção com a classificação dos triângulos. E levando isso em conta, eu vou ter o quê? O Cezinho ele pede para classificar, né? Como podemos classificar esse triângulo? Quanto à medida de quem? Os ângulos. Então, esse triângulo aí, se todos os três ângulos são ângulos agudos, ou seja, medem menos que 90 graus, ele vai poder ser classificado como acutângulo. É um triângulo acutângulo. Beleza, galera? Porque é um triângulo em que todos os três ângulos internos medem menos que 90 graus. Só é lembrar lá de agudo, acutângulo. Beleza, galera? Avançando para a penúltima questão, lá da plataforma, temos o seguinte, né? Olga aí, né? Gosta de fazer viagens pelo mundo. E ela encontrou
formas geométricas, como vocês podem ver aí na imagem, tá vendo? Tem aí castelos, né? E tem essa casa aqui, tá vendo? Esse prédio aí, no meio da cidade, beleza? E percebam, vou até fazer um recorte aqui, para que vocês possam observar melhor, certo? Se vocês observarem melhor aí, percebam que lá em cima eu tenho um formato justamente o que? Triangular, certo, galera? Eu tenho um formato triangular aí, lá no telhado da casa, certo? Eu tenho um formato triangular. E diz que ela lá dentro, parte inferior da casa, verificou que essa superfície aí no formato triangular, né, ela verificou isso pelo lado de dentro, forma um triângulo ABC, ou seja, de vértices A, B e C, e os ângulos medem justamente 50 graus, 45 e 85. E aí diz o seguinte: se ela traçar um segmento partindo do ângulo A, dividindo ao meio, e esse segmento, né, vá até o lado oposto a esse ângulo A. Como podemos denominar esse segmento? Bissetriz, mediana ou altura? Então vamos lá, né? Eu tenho um triângulo, vou colocar ele aqui, para vocês verem melhor, triângulo, e vou denominar aí um dos vértices de vértice A. Beleza, galera? Vértice A, vou colocar ele aqui, para que vocês possam ver. O vértice superior A. Vejam que eu tenho justamente aqui, perceberam? Um ângulo. E o que é que ela fez? Ela traçou um segmento que pegou esse ângulo A e dividiu em dois ângulos. Perceberam? Dois ângulos aí, tá vendo? E esse segmento ele iniciou aí no ângulo A, dividiu esse ângulo em dois e foi lá para o outro lado. Tá vendo? Ele saiu de A e vou colocar que ele foi se parar aqui. Eu vou colocar um ponto M aqui, né? Ponto M, para dizer que é um ponto aí que apareceu, né? Lá, no outro lado. Se esse segmento, percebam que ele ligou um elemento primário do triângulo, que é ângulo, a outro elemento primário do triângulo, ou seja, lado. Ele fez essa ligação. Então, ele já não é um elemento primário. Ele é um elemento o quê? Secundário. Né? Elemento secundário. E, em particular, ele dividiu o ângulo. Ele dividiu esse ângulo A em dois ângulos aqui com medidas iguais. Então, se esse elemento aí secundário tem esse papel de dividir ângulo, ou seja, elemento de triângulo, elemento primário de triângulo em dois ângulos iguais, em particular pelos nossos estudos aí de elementos secundários, nós sabemos aí que esse segmento aí em particular AM, né, que tem essa função de dividir um ângulo em dois ângulos com medidas iguais e terminar lá no lado oposto a esse ângulo que foi dividido, ele será denominado de quê? Quem lembra? Isso, ouvi daqui, bissetriz. Beleza, galera? Então, bissetriz é esse elemento secundário que tem essa função aí de dividir um ângulo em dois ângulos com medidas iguais, inicia nesse ângulo e vai até o lado oposto a ele. Beleza? Um elemento aí secundário. E por fim, temos aí a quinta questão, né, para quem assiste anime, né, gosta aí, né, lá do Naruto em particular, diz que o Shikamaru estava lá no exame Chunin e planejando lá como realizar um ataque de maneira a surpreender a equipe adversária, né? E aí ele pensou em percorrer o seguinte caminho. Observe aí no desenho o caminho que ele pensou em percorrer sem ter que passar aí pelo rio. Veja que a equipe do Shikamaru está aí, onde está assinalado, a equipe do Shikamaru. Eles estão aqui. E a outra equipe está lá do outro lado. Perceberam? Se eles fossem tomar esse caminho aqui, por aqui, eles iriam passar pelo rio. Opa, seria uma situação mais complicada. Por outro lado, a equipe lá poderia já estar aguardando eles por aqui, por ser o caminho mais direto, vamos dizer assim. Então, para a equipe ali adversária, não seria tão surpresa. Mas ele decide fazer uma outra trajetória. Ele decide sair de onde eles estavam, ir pela nascente do rio, ali onde está aquela árvorezinha ali, onde está essa árvore aqui, para depois chegar lá e, quem sabe, surpreender a equipe.
Mas vejam que se nós juntarmos todos esses três caminhos, esse caminho que ele pensou, que sai de onde eles estão, vão para a nascente do rio, lá na árvore, e chega até a equipe adversária, e esse outro caminho direto, passando pelo rio, vejam que forma justamente o quê? Que figura, isso mesmo, né? Triângulo. E aí vocês podem ler aí melhor o enunciado, né? E no enunciado vocês vão ver o seguinte, que a distância entre a equipe e a árvore, essa distância aqui, entre a equipe e a árvore, que eu vou chamar de D, é a mesma distância entre a árvore e a equipe adversária, certo? Então, são duas distâncias iguais, ó, D e D, a distância da equipe até a árvore e da árvore até a equipe adversária, é a mesma. Já a distância entre as duas equipes passando pelo rio, ou seja, por onde eu disse inicialmente, por aqui, é uma distância diferente. Então eu vou chamar aí de M, certo? Vou representar pela letra M, só por questões de representação. E ele diz o seguinte: esse triângulo, levando em consideração as medidas dos lados, embora não sejam conhecidas essas medidas, né? Tem aí D, D e M, para representar possíveis valores de distâncias. Mas o que é que acontece? Dá para sim classificarmos esse triângulo quanto à medida dos lados, certo? Lembram lá da classificação de triângulos? Quando eu tenho um triângulo que tem dois lados tendo a mesma medida, então, se eu tenho esse triângulo aí, certo? Vou desenhar aqui a parte, esse triângulo. Eu sei que a distância aqui, D, é a mesma daqui, D. E sei que a distância aqui é diferente, M. Então tem um triângulo que tem dois lados tendo a mesma medida e um diferente. Lembram como eu classifico ele? Isso mesmo, né? Como um triângulo, ó, isósceles, certo? É um triângulo que tem duas medidas, né? Dois lados tendo a mesma medida e um lado tendo a medida diferente. E para finalizar essa discussão, ó, perceberam, galerinha do bem, que vejam que aqui nós, de certo modo, estamos envolvendo álgebra, porque a questão apresentou os valores dessas medidas? Não, justamente, não apresentou. Mas isso, mesmo com essa questão da não apresentação de valores numéricos, não me deixou impossibilitado de fazer essa classificação, porque essa classificação ela é geral, ela é generalizada, genérica. Então, se é genérica, eu não preciso ter valores específicos e falar sobre isso. Sobre generalização é justamente sinônimo de álgebra, ou seja, eu uso um valor desconhecido para representar quaisquer valores numéricos que eu queira. Mas mesmo com isso aí, essa classificação de isósceles, ela é genérica, certo, galerinha? Ela não tem algo específico. Desde que um triângulo tenha dois lados tendo a mesma medida e um diferente, já era. Certo, galerinha? Espero que vocês tenham aproveitado essa discussão. Quaisquer dúvidas, estamos juntos por meio aí das plataformas, na plataforma Plural e outros meios possíveis. Um abraço e até a próxima!